Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu, professora Jéssica Ferraz, vou trabalhar com vocês um artigo científico que trata da metodologia ativa, das metodologias ativas para a promoção de autonomia dos alunos. E a gente vai ver esse artigo que foi escrito pela Neuzia Aparecida Navas Bribel e que ela intitula de As Metodologias Ativas e a Promoção da Autonomia em Estudantes. Esse artigo, ele foi escrito, foi publicado no Paraná em 2011. E, de antemão, já digo para vocês que a leitura é muito boa, muito relevante para os dias atuais, tendo em vista que cada dia mais a gente fala de protagonismo do aluno, a Base Nacional Comum Curricular nos traz esse protagonismo e as metodologias ativas, elas trabalham justamente nessa perspectiva de aluno ator, aluno protagonista, aluno envolvido no processo de construção de conhecimento e de suas aprendizagens. Então vamos ver o que a autora nos traz ao longo da obra. Primeiro, algumas introduções que eu acredito que seja bem relevante para vocês compreenderem. É uma reflexão sobre literatura, então esta autora ela vai olhar as metodologias ativas a partir de dados que foram coletados pelo uso delas em, principalmente, instituições de ensino superior. Então, o quanto essas metodologias que ela vai trazer aí e vai nos trazer estudos que realmente aconteceram e o que os pesquisadores identificaram como relevante. Também traz para nós as contribuições, sim, que as metodologias ativas têm para a construção de autonomia dos alunos, tendo em vista essas obras que ela foi então analisar, foi refletir sobre, foi fazer o cruzamento de dados, o que é autonomia, o que é metodologia ativa, quais são os focos de trabalhar-se com a metodologia ativa para esse interesse e motivação do aluno, bem como ela faz uma crítica. Informações não são suficientes para a formação dos alunos e podem levar à manutenção do status quo. Nós precisamos, então, trabalhar com os nossos alunos mais do que informação, porque já vivemos na sociedade da informação, em que lá na ponta do dedo, no celular, eles já têm acesso a informações do mundo inteiro. Só se informar não é suficiente para construir conhecimento. A informação passa pelo processo, mas lidar com essa informação, saber aplicar essa informação, conhecer a respeito, identificar se ela é verdadeira ou não, isso faz parte da construção de conhecimento. Então, não é só informar, não é só levar informação para o aluno, mas fazê-lo compreender essas informações, transformando-as realmente em aprendizado, que vai ser a construção de competências, de habilidades e competências para que ele possa resolver os problemas do dia a dia. E ela traz para nós a função da escola. Entre as funções da escola que a Berbel nos apresenta, nós temos lá o desenvolvimento das capacidades humanas mais amplas. Por que não é só informação? Não é só tomar conhecimento de informação, porque a escola e o conhecimento passa por ações de reflexão, de pensar, de agir, de refletir. Então é mais do que se informar, é saber utilizar o conhecimento construído na escola a ponto de conseguir agir com ele na realidade, pensar com ele, sobre ele e aplicá-lo também nas necessidades do seu dia a dia, na sua prática social. Ela traz no artigo o que cada um dos níveis escolares deveria trabalhar e aí vai dividir esses níveis escolares entre ensino fundamental, médio e educação superior. Só para lembrar o que são níveis escolares, nós temos 2 níveis escolares na LDB, que é a educação básica, que é composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e o outro nível escolar na LDB é a educação superior. Aqui no artigo ela foca no ensino fundamental e no ensino médio enquanto educação básica e na educação superior enquanto objetivos gerais de formação dos alunos. O ensino fundamental, então, entre as suas funções, ele quer formar basicamente um cidadão. Então, para a gente formar basicamente um cidadão, precisa desenvolver a capacidade de aprender, tendo em vista que a aquisição de conhecimentos e de habilidades vai contribuir para essa capacidade do aprendizado, bem como também precisamos formá-los em atitudes e valores. A escola trabalha com conhecimento formal, mas esse conhecimento formal
ele vai lá formar um cidadão, né, formar basicamente um cidadão, tendo em vista que ele vai sair para a prática social, para o mundo do trabalho, tem vivências extra 4 muros da escola. Então é importante que esse conhecimento seja trabalhado de maneira ampla. Para o ensino médio, ela traz o aprimoramento do educando como uma pessoa humana, por quê? Porque lá no ensino médio, a função é formar integralmente os alunos, né? Formar integralmente um sujeito, um cidadão. Dentre essa formação, que se inclua a formação ética, desenvolvimento de autonomia intelectual e pensamento crítico. Então, o conhecimento, ele está ali sendo trabalhado para que esse aluno seja autônomo, né? Ele é um cidadão formado integralmente, ele sabe ir para a sociedade, resolver problemas, as demandas do seu trabalho, as demandas da vida social, contribuir com seus deveres e cumprir, né, os seus deveres como um cidadão, bem como saber, a partir do pensamento crítico, reflexivo, que ele também tem direitos e cobrar pelos seus direitos. E a educação superior, ela traz uma finalidade bem específica, que é estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Mais uma vez, aparece aqui a palavra reflexão. O quanto é importante lidar com o conhecimento, com as informações de maneira crítica e reflexiva. E lá na educação superior, né, pensando em níveis mais elevados de ensino e de pesquisa, é para ampliar ainda mais as capacidades que a educação básica deu para esse sujeito, enquanto formação integral de cidadão. Aqui, né, conforme eu comentei com vocês, ela trouxe aí alguns objetivos que ela retirou da legislação, né, na legislação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A Berbel também trata com muita autoridade a autonomia e o quanto a escola, nós professores, temos a responsabilidade de contribuir com a formação autônoma dos nossos alunos. Ela vai se pautar principalmente no autor Guimarães, tendo em vista que ele faz reflexões da autonomia, falando dessa autonomia como uma autodeterminação do sujeito. A autonomia leva ao autogoverno, à autoformação, ao sujeito se envolver, querer se envolver, inclusive, porque é uma motivação interna, a partir daquilo que é proposto para ele dentro da escola. Então, aqui a autonomia é vista como um referir-se ao agir sem o controle externo, e o termo autodeterminação é associado de modo bastante apropriado, tendo em vista que a autonomia é vinculada ao desejo ou à vontade de nós nos organizarmos, né, de nós organizarmos a experiência e também o próprio comportamento. E a partir dessa organização da experiência, do nosso comportamento, nós vamos integrar ao sentido do self, ao sentido de formação interna, ao sentido de formação de sujeito. Então, a autonomia, ela é fora da questão de controle externo das pessoas, daquela educação que é tradicional, que o professor, ele é o centro do poder do processo educativo, que ele está ali pressionando, que ele está ali instigando de uma maneira negativa, né? A autonomia vem justamente do desejo do aluno no envolvimento, de ele sentir-se motivado, e várias são as possibilidades de contribuir com esse processo de autonomia dos alunos. Quando ambos hábitos e conhecimentos são combinados com motivação, a autora, embasada em Guimarães, diz que isso é satisfatório, porque o sujeito vai perceber que ele foi quem causou a mudança desejada dentro daquele contexto. Então, a motivação, ela vai vir da união desses conhecimentos, desse hábito, dessa vontade do aluno em envolver-se. E o professor, então, para Berbel, ele tem esse papel de trazer para o aluno situações que façam ele se motivar, que façam ele participar. E as proposições, então, de sala de aula são sempre vistas como um aluno ativo, participativo. E os comportamentos, eles podem vir de motivação interna ou de motivação externa. A motivação interna não quer dizer que o professor não vai fazer nada.
mas quer dizer que ele vai fazer as mediações e intervenções que trazem essa motivação interna, tendo em vista que o aluno se sente pertencente àquele processo. A motivação externa é aquela que não é benéfica, tendo em vista que é sob pressão, sob ameaça, vai perder nota. Então, o que vem do externo, que não necessariamente vai trazer um comportamento porque eu quero, mas sim por medo de repressão, por ter, assim, né, aquele receio de que, se eu não fizer essa atividade, eu vou perder nota. Isso é motivação externa. A interna é aquilo que nós, enquanto educadores, conseguimos mobilizar nos nossos alunos, a ponto de que eles queiram, que eles realmente se sintam engajados e pertencentes ao processo educativo. E a teoria da autodeterminação, que é o que a Berbel, junto, né, das análises teóricas que ela fez, ela acredita que seja muito relevante para o processo de ensino e aprendizagem. Ela trabalha com recompensas internas. O aluno mesmo vai fazer a sua própria recompensa, no sentido de ele saber que é importante ele participar para que ele possa aprender, ele quer aprender. E faz uma crítica às recompensas externas. Por quê? Porque quando a gente vem aí ameaçando, né, colocando ali indicações do que vai acontecer caso o aluno não faça as atividades, isso vai ser prejudicial para a motivação intrínseca, aquela que vem de dentro dele, aquela que é cativada e criada junto dos alunos pelo professor. E vem da autodireção e do autogoverno. A motivação intrínseca vem do sujeito, né, de se governar por estar fazendo algo, por ter a determinação de estar participando, de ver que o seu conhecimento está sendo acatado, as suas hipóteses, apontamentos são ali reconhecidos e acolhidos por esse professor. E o professor está ali para fazer mediação. Não quer dizer que o aluno vai falar tudo, ele é passível, ele vai falar e tudo que o aluno falar vai estar correto. O professor está ali como um sujeito experiente para fazer essas mediações, essas intervenções e ponderar as colocações, as situações, levar a reflexão justamente daquilo que está sendo colocado pelos nossos alunos. As atividades e a autonomia, né, elas têm muito a contribuir ou não com o processo de educação, tendo em vista que, se eu fizer uma atividade, né, propiciar lá uma prática pedagógica, que o aluno é passivo, é muito difícil, ainda mais na geração atual e nessa geração Z, que ele queira, né, fazer porque ele está sendo obrigado. É muito melhor quando a gente consegue despertar o interesse dos alunos pelas atividades que a gente vai propor, e é justamente o que ela traz. Quando a atividade ela colabora com a autonomia, ela vai levar a atividades então de aprendizagem que vão facilitar o envolvimento pessoal desse aluno, não tem pressão por nota, porque tem que passar, porque é obrigado a fazer, porque eu vou mandar bilhete, e também tem uma autorreflexão, uma flexibilidade em executar e leva o aluno a essa alta reflexão durante todo esse processo. Além disso, tem uma percepção de liberdade psicológica e de escolha. Essa liberdade psicológica é o aluno que está se sentindo assim, né? Ele tem liberdade para falar, ele tem liberdade para expor as suas ideias, ele vê que ao expor aquilo é acolhido, então vai fazer parte desse processo as atividades que vão possibilitar para o aluno essa liberdade psicológica, que ele vai se sentir então pertencente e engajado no processo de ensino e de aprendizagem. O que ela traz como prejudicial para a autonomia? Tinha falado há pouco tempo. O controle, agir em função de eventos externos, pressão, obrigação, prazo. Se tu fizer isso, tu vai ganhar isso. Se tu não fizer, vai acontecer aquilo. Né? A punição, a ameaça e uma crítica à questão aí do nosso processo de aprendizagem, que é avaliado por notas. Né? Nós temos aí uma crítica dela quando o aluno está ali tão sob pressão para tirar aquela nota, às vezes ele não está com motivação alguma, ele está só cumprindo, como a gente diz, tabela, né? Tá ali, eu tenho que tirar essa nota, eu vou tirar a média e deu, o resto não me importa mais. E os professores que incentivam a autonomia, eles têm algumas ações e interações com os alunos. Eles trazem, né, no levantamento que ela fez,
algumas atividades, algumas atitudes com relação aos seus alunos. Eles ouvem os alunos com mais frequência, deixa que eles lidem, né, de modo pessoal com os materiais e com ideias, tendo em vista que o aluno é ativo, então que ele possa resolver, que ele possa ali no processo indicar, dar ideias, sugestões de como utilizar o material. Os professores que tratam, né, essa construção de autonomia de uma maneira ali realmente indicativa, que tem sim a intencionalidade de trabalhar com essa autonomia, eles costumam perguntar para os alunos o que os alunos querem, do que os alunos gostam, respondem a questionamentos dos alunos, assumem com empatia o ponto de vista deles, né, ainda que o aluno vá dar aí a sua opinião e ela não seja correta, o professor vai tentar se colocar no ponto de vista do aluno, de conhecimento desse aluno, de realidade desse aluno, vai tratá-lo com empatia e vai levá-lo a problematizar sobre o seu apontamento. Com menor probabilidade, eles vão dar as soluções para os alunos. Então, resposta pronta para um professor que quer a construção de autonomia, isso não acontece. Ele incentiva ao pensar crítico, ao refletir. E tendem mais a centralizar-se nos alunos, encorajá-los para que eles tomem iniciativa e com comunicações não controladas, não é dirigido pelo professor o tempo todo, ele faz a mediação pedagógica, ele traz as proposições, leva ali os alunos a refletir, vai instigando, vai trazendo os alunos para participar desse processo e, a partir disso, ele vai trabalhar com os apontamentos, ele vai sim mediar a aprendizagem. E o que se percebe em alunos autônomos de acordo com o levantamento que a autora fez? Primeiro que eles são motivados. E essa motivação não é oriunda do extrínseco, né? Aquela de pressão, de nota, não, é uma motivação interna, uma motivação intrínseca. Então, eles se sentem motivados porque eles veem que eles são competentes, que eles são pertencentes ao processo, porque a curiosidade deles é estimulada e eles vão internalizar esses valores trabalhados pelo professor, tendo em vista que ele está ali, ativo. Quando ele dá uma ponderação enquanto aluno que não é tão relevante, o professor não vai dizer que está tudo errado, que está péssimo, não. Vai trabalhar a partir daquilo, levando ele a refletir em uma nova possibilidade, em uma nova hipótese, em uma nova solução. Os alunos autônomos, eles são engajados, eles têm um engajamento. Então, as emoções vão ser trabalhadas de maneira positiva, eles vão ter maior persistência, eles vão querer ir à aula, tendem a não reprovar e não evadir da escola, porque eles querem ir para a escola. Eles veem na escola uma função importante para constituir-se enquanto um sujeito, enquanto um humano e as necessidades que ele tem. Eles se desenvolvem melhor, tendo em vista que tem autoestima valorizada no processo de construção de autonomia, que eles são valorizados, eles têm preferência por desafios, né, que são ali justamente o que vai mobilizar o processo de aprendizagem, e criatividade. Também, no processo de aprendizagem, a gente vai notar, de acordo com a autora, algumas coisas bem importantes. Eles vão melhorar o entendimento conceitual, tendo em vista que eles vão compreender para que eles estão aprendendo aquilo. Porque muitas vezes o aluno não consegue compreender por que ele tem que estudar aquela matéria, por que ele tem que aprender aquele conteúdo. E quando ele está ativo no processo, ele vai compreendendo para que serve aquele conceito, aquele conteúdo para resolver problemas. Processamento profundo de informações, então, não é só ter informações, é ter a informação, analisar essa informação, reconhecer a importância dessa informação, transformá-la em conhecimento para que possa ser utilizado no seu dia a dia. E uso de estratégias autorreguladas, né? Eles regulam essas estratégias mediadas pelos professores. Melhoria do desempenho em notas, nas atividades, nos resultados em testes padronizados. Não é porque teve uma pressão externa. A partir desse engajamento, desse envolvimento do aluno que se tornou ativo, ele vai aprender melhor, ele vai estar mais motivado para aprender, ele vai querer estar na aula. E assim, ele vai ter melhores resultados, vai tirar melhores notas e não tende à reprovação.
E o estado psicológico desses alunos é de bem-estar, eles são satisfeitos com a vida, têm vitalidade, são aqueles alunos animados. Quando a gente entra na sala de aula, a gente vê eles felizes, participando, integrados. A metodologia ativa e o trabalho com autonomia do professor com seus alunos pode possibilitar isso, de acordo com o levantamento que a autora nos traz. Como que os professores podem contribuir com a autonomia dos seus alunos? Primeiro, se colocar no lugar do aluno, a perspectiva do aluno. Vai acolher dos alunos pensamentos, sentimentos, ações, opiniões, hipóteses, tendo em vista que o aluno participa do processo de ensino e de aprendizagem. E sempre, nesse acolhimento, o professor não vai ficar acatando só porque o aluno disse. Tem toda a perspectiva teórica, de reflexão, de ação, que o professor, ao identificar algo que talvez não vá muito ao encontro do que seja necessário, ele leva todo mundo a refletir, leva o aluno, leva o grupo de alunos à reflexão. Também, em aula, ele vai trabalhar os recursos motivacionais, internos, os interesses dos alunos, aquilo que eles têm motivação, que o professor já identificou como algo que vai motivar o aluno. Nós precisamos saber dos interesses dos nossos alunos se a gente quer que eles participem. Levar algo completamente fora de contexto da realidade, possivelmente não vai contribuir com motivação. Oferecer explicações racionais para o estudo determinado, aquele conteúdo que precisa ser trabalhado, ou também para a realização de determinadas atividades. Por que nós vamos fazer isso? Por que é importante saber este conhecimento? Não deixar vago o trabalho com conhecimento em sala de aula, com a construção de saberes. Usa de linguagem informal e não controladora. Não vai lá falar um monte de palavra bonita que o aluno não entendeu nada. Ele vai falar uma linguagem que o aluno consiga entender. Justamente nessa linguagem ele também tende a atrair esses alunos a participar, porque o aluno está entendendo o que o professor quer. É paciente com o ritmo de aprendizagem dos alunos, o aluno é ativo, ele é protagonista, mas a gente não pode esquecer em momento algum que cada um tem o seu processo de aprendizagem, o seu tempo de aprendizagem. E a metodologia ativa, ela não esquece disso. E reconhece e aceita as expressões de sentimentos negativos dos alunos. A gente está falando aqui, do professor trabalhando com autonomia, e os alunos, eles têm comportamentos diferenciados. O professor vai reconhecer, vai ser empático, vai trabalhar a partir daquilo, ao invés de trabalhar com punição. Então, essas são perspectivas que a autora nos traz de como o professor pode contribuir com a motivação dos seus alunos em sala de aula. E agora, depois que ela trabalha todo o lado da autonomia, da importância da autonomia na sala de aula, para os alunos, para a aprendizagem, ela traz metodologias que possam contribuir com o processo de aprendizagem, o processo de ensino do professor, mas que ao mesmo tempo partem de um aluno ativo, de um aluno protagonista, que, pelo que a gente acompanhou aí das ponderações até agora, é um aluno motivado, ou que, a partir do que é proposto em cada metodologia, vai possibilitar com que o aluno fique motivado para aprender. Então, por que a gente usa metodologias ativas em sala de aula? O aluno vai ser protagonista, o aluno vai ser envolvido no processo, ele constrói conhecimento participando, pesquisando, respondendo problemas, levando para sua realidade o aprendizado e resolvendo os problemas, inclusive, lá da sua realidade em muitas situações. Depende também do tipo de metodologia ativa que o professor vai utilizar. Aqui a autora traz para nós, primeiro, que é um meio de favorecer a autonomia dos alunos, a motivação autônoma desses alunos. Eles querem aprender porque, a partir daquilo que é oportunizado por problemas que vão envolver esses alunos lá na programação da escola, que vão envolvê-los na escolha do que é relevante para aquele estudo, para aquela aprendizagem, dos caminhos possíveis que eles vão encontrar enquanto alunos ativos para encontrar respostas, soluções para os problemas levantados, é um meio, então, que o aluno vai aprender, vai se manter motivado e vem das propostas que a metodologia ativa nos traz.
Além disso, por que metodologias ativas? Porque elas têm um potencial de despertar a curiosidade, à medida que os alunos se inserem no processo teórico e trazem elementos novos. A metodologia ativa ela se pauta sempre em teoria também. É o problema, tem que resolver o problema, e o conteúdo, a teoria, ele vai servir para essa resolução de problemas. O aluno, além de resolver um problema, vai compreender por que ele está aprendendo determinado conteúdo, por que ele está teorizando com este ou não com aquele conteúdo. Quando acatadas e analisadas as contribuições dos alunos, né, e se valoriza, ele vai falar, o aluno, para nós, vai dar sua opinião, e a gente vai acatar, vai valorizar, ainda que não acate, mas que valorize, né, que ele se sinta ali, sim, pertencente e engajado, eles vão ficando estimulados e sentimentos como de engajamento, sentimentos como serem pertencentes, né, terem competência para participar e persistência nos estudos. Por quê? Porque eles sabem que eles têm potencial. Eles estão conseguindo resolver problemas. O professor está auxiliando, mas eles foram atrás do conhecimento. Além disso, as metodologias ativas, elas são processos interativos de conhecimento, de análise, estudos, pesquisas, que envolvem decisões individuais ou coletivas. Aqui o professor também, quando vai utilizar uma metodologia ativa, além de contribuir com o individual, ele envolve com a partilha. Aquilo que a gente precisa, aquelas relações interpessoais, que depois no ambiente de trabalho vai ser fundamental, pelas metodologias ativas isso vai acontecer, né? O contraponto de opiniões, o acatar a opinião do outro, o divergir da opinião do outro, aprender a respeitar. E a finalidade, então, sempre da metodologia ativa é encontrar solução para um problema. Além disso, as metodologias ativas, elas vão se basear em formas de desenvolver o processo do aprendizado dos alunos. Vão utilizar experiências reais, os interesses desses alunos, visando sempre condições para encontrar soluções e com sucesso, né, dos desafios que foram propostos pelo professor, pelos professores a partir das atividades em sala de aula. Então, todo o foco dessa metodologia ativa é resolver um problema a partir do envolvimento desse aluno. Além disso, as metodologias ativas trabalham com problematização, resolução de problemas, e isso tende a envolver os alunos, a engajá-los ativamente nas atividades propostas pelo professor também. Continuando, a autora, ela traz ali uma análise teórica e ela vai em alguns autores que a gente conhece bem para dizer o porquê do aluno aprendendo ativamente, por que o aluno tem que ser envolvido nesse processo, e ela traz dois autores bem conhecidos, que é o John Gill e o nosso querido e amado Paulo Freire. O John Gill, né, ele fala que o pensar ele é mobilizado por problemas e que a aprendizagem vai ocorrer pela ação, né, por resolver esse problema e no aprender fazendo, praticando o conhecimento. É uma forma que o Gill nos traz como possibilidade de aprendizado. Ele também diz que a experiência concreta da vida que se apresentava diante de problemas é que a educação poderia então ajudar a resolver estes problemas, partindo da necessidade, partindo do interesse, partindo de motivações internas, é que o aluno vai fazer esse processo de construção e de aprendizado. Para o Gill, nós temos 5 estágios para mobilizar o pensamento a partir de um problema. Primeiro, é uma necessidade sentida, né? O que a gente precisa resolver? Qual é a necessidade que nós estamos identificando nesse contexto, dentro da escola? O segundo, analisar a dificuldade. Por que será que nós estamos passando por essa dificuldade? Por que ela está acontecendo aqui? O que será que levou a essa dificuldade? O terceiro são as alternativas de solução de problemas, as hipóteses que vão ser levantadas a respeito desse problema, na verdade, né, da solução desse problema, que alguns alunos, que a turma inteira vai trazer. O quarto é a experimentação de várias soluções até que o teste mental aprove uma delas, no sentido de buscar o conhecimento, a teoria, o conceito e aplicar lá nesse problema para ver se realmente, das hipóteses que a gente levantou e dessas soluções que a gente vai utilizar, ou desta solução que a gente decidiu utilizar, será que vai ser
válido mesmo resolver essa dificuldade que a gente enfrenta. E o quinto é a ação como prova final para a solução da proposta, que deve ser verificada de uma maneira científica. A teoria resolvendo o problema lá na prática e sendo refletida para saber conseguimos ou não conseguimos. A autora traz também o Paulo Freire e as suas alusões ao ensino ativo. Ele não traz a palavra metodologia ativa lá na sua concepção de educação, o Paulo Freire, mas ele traz outros termos que levam a um pensar ativo dentro da educação. Quando a gente fala de tomada de consciência em Paulo Freire, em problematização, na teoria dialética, que envolve reflexão, ação, ali o Paulo Freire está dizendo que sim, a gente precisa de alunos ativos. Então, ela traz algumas passagens bem importantes que o Paulo Freire nos trouxe a respeito de educação. Ele trabalhava com educação de adultos, o foco dele era a alfabetização de adultos. O que impulsiona a aprendizagem é a superação de desafios, a resolução de problemas e a construção do conhecimento novo a partir de conhecimentos e experiências prévias do indivíduo. O Paulo Freire trata que o indivíduo tem conhecimentos, que esses conhecimentos prévios, essa bagagem deve ser aproveitada, mas a partir de problematização. As hipóteses para resolver os problemas vêm desse conhecimento prévio, daquele levantamento de informações e conhecimento que o aluno já tem, mas que não se pode deixar, em momento algum, de levar o aluno a resolver desafios e problemas que vão ser propostos dentro desse trabalho de ensino. Outro termo que o Paulo Freire utiliza é a pedagogia problematizadora, a palavra problematização. Educador e educando aprendem juntos, numa relação dinâmica, na qual a prática que orienta a teoria, que vai ser orientada pela teoria, reorienta essa teoria num processo constante de aperfeiçoamento. A problematização é utilizar para resolver o problema do dia a dia, a teoria que foi criada já, que está criada por alguém, um conceito que está criado por alguém e que vai ser necessário lá na prática social. E o professor e o aluno aprendem juntos, tendo em vista que o professor não é o detentor do conhecimento, ele leva os alunos a problematizar, tendo em vista que o professor tem uma experiência maior, está ali para fazer essa intervenção, essa mediação, considerando os apontamentos dos seus alunos. E nessa mediação, levando eles, inclusive, auxiliando eles, inclusive, na construção de conhecimento a partir da teoria que precisa ser trabalhada, do conteúdo que nós vamos trabalhar em sala de aula. E a teoria dialética do conhecimento é aquilo que Paulo Freire traz de a gente sempre trazer uma dificuldade ou levantar as dificuldades, mas possibilidades para resolver essas dificuldades. E como é que a gente encontra as possibilidades? Através de reflexão, através de pensar crítico, de problematização. Levanto ali a dificuldade que eu preciso resolver. Mas, a partir do trabalho conjunto, da problematização, a gente vai tentar resolver este trabalho, tendo em vista que o aluno ele vai aprender junto com o seu professor, ele vai problematizar essa situação. E a categoria pedagógica da conscientização, porque Paulo Freire diz que é por meio da educação a formação da autonomia intelectual do cidadão que vai intervir sobre a realidade. A educação é um ato político. Por que a educação é um ato político? Não é político partidário, não, mas é um ato de o sujeito colocar o conhecimento lá no contexto, se governar, se autogovernar, vamos usar aí a palavra da autora, e ir para o contexto e resolver os problemas com um conhecimento que vai sair do conhecimento ingênuo, mas que vai ser um conhecimento aprofundado, um conhecimento enraizado na teoria que vai resolver o problema lá na prática. E a tomada de consciência é algo que o professor pode auxiliar. Ninguém conscientiza ninguém, como diz o Paulo Freire, mas nós auxiliamos na construção do processo de conscientização dos nossos alunos a partir do envolvimento deles nas nossas atividades, nas nossas propostas pedagógicas. E
A gente continua, então, falando de possibilidades de metodologias ativas. Que metodologias ativas existem e que a autora traz? Ela não está limitando só aquelas ali, não. Ela traz algumas possibilidades, tendo em vista que é um trabalho de orientação teórica, né? Ela foi fazer uma revisão bibliográfica e nos trouxe algumas possibilidades que realmente na pesquisa trouxeram para os professores ali respostas positivas. A gente continua na sequência falando de metodologias ativas e quais metodologias que a Berbel trouxe para nós nesse artigo. Continua aí fazendo as suas anotações para aprender cada vez mais. Até a próxima aula!